Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e fundador do HiHub.tech, um ecossistema digital de líderes inovadores em saúde. Eu gostaria de convidá-los para o nosso próximo evento, dia 26 de junho, o Fórum de Líderes Inovadoras em Saúde. Participem. Hoje eu estou aqui com uma colega médica, que é a doutora Carla Lantieri. Ela é cardiologista, médica, atende no Grupo Ana Rosa, no Hospital do Coração, de São Paulo. É membro atuante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Paulista de Cardiologia. Doutora Carla, você sempre aborda com muita clareza a importância da saúde cardiovascular na mulher, tendo em vista que a gente tem às vezes uma ideia que é falsa, que a mulher não sofre de doença cardiovascular, não morre de doença cardiovascular, mas as provocações que a senhora traz e que as evidências científicas trazem, infelizmente, vão contra essa percepção geral. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu queria que a gente abordasse esse tema a fim de conscientizar aqueles que vão nos ver e ouvir. Muito obrigada, Fernanda. É uma honra para mim estar novamente aqui contigo, discutindo um assunto que, na minha opinião, é de altíssima relevância e de total emergência para que a gente possa construir nos próximos anos uma melhoria no atendimento e na prevenção e promoção da saúde dessa mulher, prevenção das doenças cardiovasculares e promoção da saúde dessa mulher. Quando você traz para nós este assunto, é muito importante que a gente possa levar para quem está nos assistindo que a ciência cardiovascular tem mostrado com altos níveis de evidência e evidências relevantes através de estudos, através de análise, de meta-análise, que quando nós falamos no coração da mulher, nós não estamos falando no coração que seja igual ao coração do homem. E isso se diz muito, primeiramente, em relação aos sintomas que uma mulher que já está comprometida do ponto de vista do sistema cardiovascular possa apresentar. Por exemplo, nós não podemos esperar que a mulher tenha os mesmos sintomas clássicos que o homem apresenta quando debutando com infarto agudo do miocárdio. Então, a mulher ela pode não apresentar uma dor precordial, ela pode não apresentar aquela dor característica que sobe para a mandíbula, que irradia para o membro superior esquerdo. A mulher simplesmente pode somente apresentar um cansaço, uma fadiga, um desânimo, uma sensação de mal-estar, e ela está, naquele momento, tendo uma alteração isquêmica das suas coronárias e apresentando, inclusive, um comprometimento no seu coração. Então, esse é o primeiro sinal de alerta que eu dou a todos que estão nos assistindo. Nunca subestime os sintomas que uma mulher possa se referir, seja num ambulatório, num consultório, num pronto atendimento, e aí também não podemos diferenciar esse acolhimento, seja ele feito a nível de SUS ou de medicina privada. Os dados são alarmantes, Fernando. Nós temos dados mostrando que no nosso país nós perdemos por ano 170 mil mulheres por conta das doenças cardiovasculares. Então, é sim a doença cardiovascular, a doença que mais mata as mulheres. Aqui nós não queremos, de forma alguma, menosprezar a importância da prevenção, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de colo uterino. As mulheres devem sim continuar fazendo o seu acompanhamento com o seu ginecologista, com o seu médico generalista, mas elas precisam de ser orientadas a também fazer esse acompanhamento com um cardiologista. A mulher que está exposta a fatores de risco para as doenças cardiovasculares, elas precisam de ter esse acompanhamento longitudinal.
Outro fator muito importante e que marca aqui um divisor, digamos assim, de condutas médicas, e eu não diria só médicas, mas de conduta de equipe de saúde. Eu sempre acreditei, sigo acreditando, que o melhor tipo de tratamento e acolhimento e acompanhamento da mulher se dá por uma equipe de saúde, começando pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo educador físico, passando muitas vezes pelo próprio ginecologista e obstetrista e, quando necessário, pelo cardiologista. As mulheres, elas têm fatores clássicos, como os homens, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes, colesterol elevado, dislipidemia, né, que é colesterol e triglicéridos elevados, a obesidade, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo, e agora, mais do que nunca, a gente tem que citar o uso do cigarro eletrônico e a qualidade ruim de sono. Esses são fatores clássicos conhecidos como fatores que levam à possibilidade da apresentação dessa mulher vir a desenvolver a aterosclerose, que é a doença que atinge as artérias e que comumente acaba levando aos eventos maiores cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o AVC, e também as doenças obstrutivas periféricas. Entretanto, Fernando, é mandatório que na história clínica que a gente começa a colher da mulher ainda na primeira consulta, deve de ser interrogado e perguntado sobre os outros fatores, que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares inerentes ao sexo feminino. Entre eles, nós podemos citar alguns, como, por exemplo, a hipertensão arterial gestacional, a diabetes, a presença de diabetes gestacional, a síndrome do ovário policístico, a menarca, ou seja, o início da menstruação precoce, a menopausa precoce dessa mulher, a exposição dessa mulher a um estresse crônico, e seja ele do ponto de vista por uma não capacidade de independência econômica, uma mulher que está ainda numa fase que ela não tem uma capacidade de discernir qual é o melhor caminho dela seguir. Então, ela muitas vezes, por falta de esclarecimento, ela acaba debutando com uma gravidez precoce, uma gravidez ainda na adolescência, que isso vai causar um risco maior para essa mulher. E muitas vezes a mulher ela acaba também não sendo acolhida quando ela está em sofrimento, seja por uma violência física, uma violência verbal, uma violência sexual. Então, esses são fatores que hoje o Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje presidido pela professora Gláucia Moraes, tem trazido para o debate de todos os nossos congressos e também em todas as instituições, sejam elas instituições do ponto de vista governamentais ou não governamentais, para que a gente possa levar cada vez mais esta sonorização da saúde da mulher. E aqui também se faz importante, Fernando, citar que, além dos fatores de risco modificáveis, que foram esses que eu citei, nós sempre vamos trazer na vida da mulher os fatores de riscos não modificáveis, fatores de risco como a história familiar, a idade, a etnia, isso também faz parte da história da mulher. E, por último, citar, dentro desse contexto de acolhimento da mulher, a importância de cada vez mais nós levarmos a conscientização da promoção da saúde. Veja você que quando nós falamos na definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, é mais do que somente a ausência de doença. A saúde ela é um bem-estar físico, mental e social, é um completo bem-estar. Então, quando a mulher perde, por exemplo, o seu comportamento alimentar saudável,
o seu comportamento ativo fisicamente, o seu comportamento da higiene do sono e também a sua saúde emocional, e aí a gente abre dois grandes leques, que é a saúde mental e a saúde espiritual, essa mulher, ela pode estar perdendo saúde. Então, esses são, de fato, o que nós hoje trazemos dentro de um posicionamento que foi escrito por várias mãos, que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o posicionamento sobre a saúde e as doenças cardiovasculares da mulher. Maravilhoso. E tem vários pontos, né? É impressionante, assim, como a questão, a saúde da mulher depende de vários fatores, né? E tem os fatores físicos, né? As questões biológicas, hipertensão, diabetes, obesidade, a questão do tabagismo, sono, cigarro eletrônico, mas também me chamou muito a atenção quando você fala de violência, né? E aí violência física, sexual, moral, e o que nos faz refletir o quanto que a gente tem que ter um olhar holístico para esse meio onde a mulher está inserida, né? Isso Quando nós realmente. falamos, Por favor. quando nós falamos, por exemplo, em violência, violência física, tipo de violência essa mulher ela está exposta, nós não podemos deixar de citar que no nosso país, uma a cada 5 mulheres sofre algum tipo de violência. Então, esse é um dado importante, é um dado real e que nós não podemos deixar de lado. O questionamento e a pergunta tem que ter essa abertura para a gente falar para a mulher, porque muitas vezes a mulher ela não vai expor a sua vida, primeiro porque ela pode estar sendo, de fato, ameaçada de não fazê-lo, né? Então, ela pode ter esse medo. Segundo, que muitas vezes, quando ela faz esse seu depoimento, ela pode não estar sendo, de fato, acolhida, né? Ou recebendo soluções, aí seja da ordem da saúde, seja da ordem também civil. Então, nós precisamos de entender um contexto amplo que essa mulher está inserida. E dois contextos são importantes. O primeiro, como ela está inserida naquele momento, e o segundo, de entender em que fase da vida essa mulher está vivendo. Também é muito importante. A mulher, diferente do homem, a gente classifica como ciclos de vida, né? Então, a criança, numa fase menor da vida dela, desculpa, ela pode ter, por exemplo, uma não proteção familiar devida. E se essa criança tiver essa vulnerabilidade, existe hoje conselho tutelar, existe hoje várias formas de se apresentar esta vulnerabilidade da criança para esses setores, né? Então, o fato é que muitas vezes a criança ela não responde por si, como o adolescente não responde por si, e fica à mercê de uma sociedade que, se não tiver esse olhar para este problema, simplesmente ignora, ou se não ignora, sabe que o problema existe, porém não leva a nenhuma solução. Então, isso é fundamental que seja dito, seja a nível de escola, de unidades básicas de saúde e também mesmo de comunidade, né? Quando nós temos assim pessoas desempenhando este papel de busca ativa, de entender qual é o momento que aquela criança vive e qual é a situação socioeconômica que essa criança vive e a situação de proteção, nós temos que lembrar que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E dentro desse estatuto, nós vamos, de fato, apresentar da melhor forma possível soluções para essa criança e para esse adolescente. É importante lembrar que a vulnerabilidade da menina adolescente, muitas vezes leva ela a buscar algumas formas de risco dentro da sua própria vida de adolescente, perdendo a saúde já aí. Então, o que nós temos visto nesse contexto? Um número cada vez maior
de meninas expostas, por exemplo, ao alcoolismo, exposta ao tabagismo, exposta aos cigarros eletrônicos e exposta, inclusive, a uma vida sexual ativa não protegida do ponto de vista, inclusive, de doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Então, este é um aspecto que também norteia a saúde desta mulher como um todo. As mulheres mais jovens, elas precisam de ser orientadas, e isso faz com que a gente possa levar a elas a possibilidade de criar o autoconhecimento e de entender que determinadas situações que elas estão inseridas não sejam apropriadas para elas, né? E aí há a necessidade da equipe multiprofissional estar preparada para o acolhimento dessas mulheres. E muitas vezes a gente vê o reflexo disso, que eu chamo de a pontinha do iceberg, mas a gente não está estudando toda essa estrutura que tem por baixo dessa pontinha que a gente está avaliando. Então, uma visão mais aprofundada, mais ampla da saúde, num contexto maior da mulher, deve ser vista desde a primeira infância, já com o pediatra, passando pelo ebiatra e sendo acompanhada pelo médico generalista e, quando necessário, as outras especialidades, especialmente a ginecobstetrícia e também a cardiologia. Perfeito. É duro, assim, né? Para ser bem franco, assim, é duro porque na prática a gente começa a perceber que, de fato, a saúde ela é multifatorial, tem muito a ver com questões sociais, né? O meio que a pessoa está envolvida, né? A questão da violência, alimentação, estilo de vida, hábitos de vida, exposição. E eu acho que essa sua fala é muito interessante, que nos faz realmente refletir, né? Essa necessidade de ter um olhar mais amplo de saúde, né? Olhar ali os condicionantes, como é que é a estrutura familiar, como é que, né, como é que é a situação de violência na escola, né, se a pessoa sofre bullying, realmente ter uma preocupação maior, né, com as mulheres jovens que estão sujeitas a riscos muito específicos, né? E eu acho que tem uma questão também que nos faz refletir, que é ambientes agressivos ou que tem situações desfavoráveis, muitas vezes levam, né, essas jovens e essas mulheres também, né, a terem comportamentos que possam ser danosos para sua saúde. Eu acho que isso é importante porque é uma discussão difícil, né? Eu acho que é um pouco o grande desafio para nós, né, médicos, e meu olhar como médico é um olhar de inovação, é essa questão de olhar como se o remédio resolvesse tudo. Eu acho que o remédio é É. fundamental, é imprescindível, porém, precisa de muita maturidade e muita coragem para ter um olhar holístico nos dias de hoje, né? Quando a Porque gente aí você vai fala, lidar com situações difíceis. exato, e não, e assim, quando nós falamos das doenças cardiovasculares, que são as doenças de maior mortalidade mundialmente falando, porque nós perdemos 18 milhões de indivíduos, né, por ano no mundo, 400 mil mortes no nosso país, 170 mil mulheres no nosso país por ano pelas doenças cardiovasculares, a gente precisa de trazer também essa reflexão, porque veja você, Fernando, por incrível que pareça, de 2011 até 2021, com todo o avanço da ciência cardiovascular no mundo, o nosso dado trazido pela Federação Mundial do Coração é que nós não tivemos o impacto na diminuição da mortalidade. Então, aonde é que nós podemos atuar? Será que é, de fato, o mais indicado a gente tratar o infarto? Ou não seria a hora de se observar e entender que este infarto, na maioria das vezes, pode ser evitado? Nós sabemos hoje que 80% das doenças cardiovasculares podem ser evitadas se o indivíduo tiver, ao longo da sua vida, um estilo de vida saudável.
E aqui eu trago a importância de nós, enquanto profissionais da área da saúde, falarmos cada vez mais sobre os componentes da saúde. A doença, quando ela está instalada, sem sombra de dúvidas, ela vai muitas vezes necessitar de uma, duas, três, quatro medicações, mas a gente não pode esquecer que antes da doença existia um indivíduo com saúde. E esta saúde foi perdida muitas vezes de forma silenciosa, sem o indivíduo perceber. Então, quando nós falamos, por exemplo, no comportamento alimentar saudável, não tem como a gente fechar os olhos para a obesidade infanto-juvenil, que hoje nós temos 340 milhões de crianças no mundo obesas. Então, quando a gente tem esse dado, aonde é que nós precisamos de lançar os nossos esforços e os nossos desafios para que a gente possa frear isso? O que está, de fato, acontecendo para a Organização Mundial da Saúde trazer esse termo que é a sindemia global, onde junta-se as alterações climáticas, a obesidade e a desnutrição. Então, esses três focos, eles vão precisar fazer parte da vida do profissional em abordagem ampla. E quando nós falamos na qualidade de vida, no estilo de vida saudável, seja na criança, no adolescente, na mulher, e aqui homens e mulheres, nós precisamos de trazer para o foco da questão, por exemplo, o comportamento alimentar saudável. Este indivíduo ele está tendo um comportamento alimentar saudável, e daí nós também necessitamos de simplificar os conceitos de alimento saudável, né? Passaram-se vários anos e várias décadas a gente falando muito sobre, por exemplo, a pirâmide alimentar. Hoje nós sabemos que só por si a pirâmide alimentar ela não vai conseguir nos dar o total importância de uma alimentação saudável. A gente precisa trazer para dentro dessa pirâmide alimentar o processamento desses alimentos. Então, é aquela criança, é aquele adolescente, é aquela mulher, é aquele idoso que está recebendo e só está ingerindo o alimento ultraprocessado, que é um alimento que perdeu as características de serem alimentos e de ser um produto com gosto, um produto industrializado com gosto, cheiro e textura de alimento, a gente tem que bater nessa tecla de entender qual é o alimento que a sociedade está oferecendo para os nossos indivíduos e qual é a real consciência da gente que está ingerindo, enquanto indivíduo, aquele alimento, né? Então, por que é tão importante hoje a gente dizer descasque mais, desembale menos? Por que é tão importante a gente dizer o melhor líquido que tem é a água? Veja que são palavras simples, frases simples, mas que trazem um grande contexto de saúde. Qual a importância hoje de se orientar as nossas crianças e adolescentes, especialmente os pais dessas crianças, de não colocarem seus filhos na frente da tela quando eles estão se alimentando? Que a gente sabe que existe um consumo maior do que o necessário de quilocalorias, né? Precisa-se da atenção plena do alimento. Então, aquele ritual de sentar-se à mesa, de preparar o seu próprio alimento, de sentir o cheiro, de ver a textura do alimento, ver a cor do alimento antes de ingerir, faz parte de um comportamento alimentar saudável. Entender as culturas que todas essas pessoas estão inseridas, por que que no norte se utiliza determinado alimento, por que que no sul é outro alimento, por que que na África a gente tem um alimento, na Escandinávia a gente tem outro. Tudo isso faz parte de uma visão global, porém sem se tirar a necessidade do entendimento e compreensão das características da região, do ambiente que esse indivíduo está inserido e do próprio indivíduo, juntamente com a sua genética. Quando nós falamos, por exemplo, em comportamento físico ativo, nós precisamos iniciar uma campanha cada vez maior e mais abrangente para que as pessoas entendam que tudo é melhor do que estar num estado sedentário. Então, não é simplesmente dizer faça exercício físico. Muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele idoso não consegue ter acesso a uma academia, não consegue ir para dentro de um clube,
Então, como a gente vai trabalhar isso para que a gente possa levar essas orientações de atividade física? Lembrando que qualquer tipo de movimento que o corpo faça, fechando pelo menos 150 minutos de atividade física, vai fazer muita diferença para a saúde daquele indivíduo. Seja lavar roupa, dar uma volta na quadra, andar com seu cachorrinho, subir e descer escadas. Então, o comportamento ativo tudo isso. Obviamente que os nossos grandes especialistas, os educadores físicos, eles orientam atividades físicas intensas, eles nos orientam a necessidade do aeróbio e do anaeróbio, e isso está tudo dentro de uma ciência embasada em ciência, com evidência científica, que o fato do indivíduo se exercitar, ele adoece menos, e quando ele adoece, ele mais rapidamente se recupera daquela doença. Então, desde sempre, desde a criança. E o que a gente tem visto? A gente tem visto mais tempo de tela, menos tempo de atividade física, mais tudo com controle remoto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento que nós estamos levando para as gerações futuras e nós mesmos tendo cada vez mais aderido a tudo isso. Também é Excelente. muito importante se falar, por exemplo, de um conceito hoje novo, que é a qualidade do sono. Então, antes, quando a gente tirava a história clínica do paciente, a gente perguntava, conte o seu dia. Hoje a gente tem que dizer ao paciente, conte o seu dia e conte a sua noite. Por quê? Porque desde 2022 entrou como um fator de risco a qualidade ruim do sono. E aí nós temos muitos dados científicos mostrando que a qualidade do sono vai influenciar em determinados hormônios, como o cortisol, a adrenalina, vai influenciar na nossa capacidade imunológica e também, inclusive, na formação da nossa microbiota, que vem associado também à ingesta adequada da alimentação ou não adequada. Então, esses fatores, por si só, eles se interligam. E frente a tudo isso, quando a gente faz a busca ativa de se perguntar sobre a qualidade do sono, sobre o comportamento alimentar saudável, atividade física, a gente cai num outro item muito importante, que é a saúde emocional desse paciente. O que esse paciente sente, como ele está, se ele está tendo, de verdade, uma saúde mental. E a saúde mental, ela passa, muitas vezes, por determinadas situações que a própria pessoa ela não percebe que está perdendo essa saúde mental. Então, ela passa a ter mais ansiedade, ela passa a ser mais angustiado, daqui a pouco mais ela passa a ter menos comprometimento com o que ela faz, ela perde os propósitos de vida, ela pode apresentar traços de depressão, ela pode ter síndrome do pânico, ela pode, inclusive, estar passando por uma fase de alta exaustão profissional, levando a uma síndrome de burnout. Ou seja, é muito importante que também se tenha esse olhar para esse tipo de avaliação no nosso paciente, porque aquele paciente que não dorme bem, ele não vai conseguir comer bem, ele não vai conseguir fazer atividade bem, ele não vai conseguir, inclusive, tirar de fato do seu dia aquilo que o dia pode lhe oferecer, de produção, de propósito de vida. Então, é aquela pessoa que chega para nós e, puxa vida, não tem mais ânimo de nada. Eu tenho sono, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Ou seja, às vezes o problema está lá atrás, na higiene do sono dele. E daí a gente começa a perguntar: você tem o celular na sua cama? Você assiste televisão antes de dormir? O que que ele traz de angústia? Você leva os seus problemas para dentro de casa? Ele diz, não, eu termino o meu trabalho, eu tenho a minha terceira jornada. Isso é muito comum entre as mulheres. A mulher tem a terceira jornada. Ela chega em casa, ela vai lavar roupa, ela vai fazer comida, ela vai ver as lições do filho, ela vai, muitas vezes, preparar já algumas coisas para o outro dia. Então, isso tudo faz com que a qualidade de vida desse indivíduo vai sendo perdida ao longo da vida. E aqui eu cito também a importância da saúde espiritual, que ela não tem absolutamente nada a ver com religião. Religião sendo uma doutrina e a religiosidade sendo um indivíduo que segue determinada doutrina. Obviamente que muitos indivíduos religiosos podem ter uma grande grau de espiritualidade, mas isso não é sine qua non. Por exemplo, nós temos indivíduos agnósticos e ateus que têm alto grau de espiritualidade e acabam não tendo nenhuma religião.
Nós entendemos como espiritualidade, aqui dentro do Departamento de Cardiologia e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos a definição de espiritualidade como sendo esses valores morais, éticos, valores intrínsecos do ser humano, em que ele consegue trabalhar de forma adequada com a sua relação intrapessoal e interpessoal frente ao mundo. E aí nós falamos de fatos importantíssimos, quais são os seus pensamentos, qual é o nível de pensamento que o indivíduo tem. Esse indivíduo está tendo um pensamento, são de altos, de um grau nobre, por exemplo, é um indivíduo com altruísmo, com benevolência, com solidariedade. Ah, mas Carla, isso impacta na saúde? Muito. É só pensar o oposto. O indivíduo que tem a raiva, que tem a mágoa, que tem o rancor, que tem o ato de não perdoar, não é um indivíduo que está com um nível de saúde emocional desejável. Então, isso é outro fator importante. Os pensamentos vão gerar os seus sentimentos, que, por sua vez, vão fazer o indivíduo ter atitudes. E por que isso é tão importante? Isso é importante, primeiro, para a saúde individual e para a saúde coletiva de uma sociedade inteira. Veja você, Fernando, você trabalha numa empresa e na sua empresa você é coordenador de determinados graus, né? Nós vemos isso muito dentro, por exemplo, eu estou dentro do Grupo Ana Rosa Saúde, felizmente, dentro do Grupo Ana Rosa Saúde, já há 3 anos, nós implementamos um programa que é o programa de check-up, que é um check-up que chega às grandes empresas e onde a gente questiona esse tipo de saúde dos nossos assistidos. E isso seria como? É porque muitos deles têm situações de liderança. E quando você é líder, você tem vários colaboradores que dependem da sua conduta. Muitas vezes você encontra um colaborador que era um indivíduo participativo, cooperativo, comprometido, e de um dia para o outro, de uma data para outra data, esse indivíduo muda. Se eu estou atenta que aquilo pode fazer parte de uma alteração da saúde emocional, da saúde espiritual dessa pessoa, mental dessa pessoa, eu tenho condições de auxiliá-lo, de perguntar: conte-me, como você está? Você sente alguma coisa? O que está lhe afligindo? E às vezes ele fala: olha, minha esposa está com uma doença e eu não estou conseguindo lidar com isso, ou meu filho entrou em drogas, ou eu não estou me sentindo bem porque eu perdi os meus propósitos. Veja quanto mais a gente pode fazer pela saúde desse indivíduo, além de medir o nível de colesterol, o nível de pressão arterial, diabetes, né? Então, a nossa visão hoje, enquanto médico, nós precisamos ampliar. Nós precisamos levar isso como algo que faça parte da rotina da medicina antecipativa, de uma medicina que busca prevenção e que promove a saúde do indivíduo, e não só mais aquela medicina expectante de que a gente vai tratar a doença já instalada. A gente tem muitos pacientes com doença já instalada. E, por último, na minha fala, eu acho muito importante a gente reportar a ideia do porquê que isso é tão importante. Primeiro, Fernando, porque a gente está vivendo um momento que é um momento em que a nossa população está em constante envelhecimento. Nós somos um país que daqui a algumas décadas nós teremos uma pirâmide mudada, né? Uma pirâmide de um número enorme de indivíduos idosos e um menor número de crianças e adolescentes. E com isso, as doenças crônicas fazem presente, elas vão estar cada vez mais presentes na vida desses indivíduos. Se a gente conseguir frear essas doenças, ou pelo menos postergar, a gente tem chance de ter esses indivíduos com longevidade, mas não somente longevidade. Eu falo uma palavra que foi trazida pelo professor Álvaro Avezzum no último congresso da SOCESP, onde ele diz que agora o nosso grande objetivo não é mais só a longevidade, porque longevidade a gente sabe que existem muitas possibilidades dos indivíduos verem muito, podem fazer um transplante de rim, um transplante de fígado, podem fazer hemodiálise. Então, são vários aspectos do indivíduo conseguir postergar, né, a sua vida, conseguir manter-se vivo. Porém, a longevidade, que é a longevidade com qualidade de vida. Esse é o nosso grande objetivo hoje, enquanto médicos, conscientes de que a gente tem muito a fazer para toda a população, levando desde a conscientização, a sensibilização e, especialmente,
o acompanhamento longitudinal na vida desse paciente, entendendo cada fase que ele se insere, seja as mulheres menopausadas, sejam as crianças, os adolescentes, e que essas mulheres possam se sentir, de fato, acompanhadas de forma longitudinal e cada vez mais a gente trabalhando junto, e isso eu concordo que é fundamental, a aceitação, por exemplo, da inteligência artificial, que vem para nós e que está no nosso meio e que vai fazer parte da ciência médica que a gente vai trabalhar cada vez mais, mas isso não é impeditivo da gente construir cada vez mais uma medicina humanizada, uma medicina que utilize como ferramenta a inteligência artificial, mas não perca a sua arte de fazer medicina, que é o olho no olho, é entender os sentimentos, os pensamentos, os conflitos que esses indivíduos têm quando nos procuram. Brilhante. Eu acho que são várias, né? São várias reflexões. Anotei vários pontos aqui, mas eu acho que de fato é um olhar mais holístico. E de fato, essa questão, de fato, a gente vê que o Brasil passa por uma transformação, né, etária muito rápido, né? O quanto que essa questão de longevidade, a gente deixa de ser um país de pessoas que se vê como um país jovem e passa a ser um país longevo. E a questão da qualidade da longevidade, né, a qualidade desses anos longevos, realmente é algo extremamente inquietante. E tem uma questão que de fato, eu acho que, né, todo mundo, eu acho que quase todos os alunos, quando entram na faculdade de medicina, entram na faculdade com o intuito de curar. Mas num cenário em que você tem, né, que você tem aí mais de 40% da população com alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, obesidade, de fato, né, um grande gargalo que eu vejo na minha perspectiva de inovação é quanto falta de metodologia, a grande dificuldade que é de mudar as pessoas para adotarem hábitos mais saudáveis. Se no passado eu olhava para a tecnologia como o santo grau, né, da saúde, hoje eu falo assim, olha, falta estudo, falta método e falta pesquisa para a gente de fato entender esse que é um grande gargalo, que a gente tem que, muito das questões daqui, a gente tem que mudar de estilo de vida, né? Eu acho que, e aí tem uma questão dessa pauta, dessa entrevista, que fala assim, a gente tem que discutir esses temas e tem que refletir, porque são pautas que normalmente, até conhecendo a doutora Carla, isso não é abordado, né? Isso não é isso está longe de ser uma consciência coletiva, mesmo no meio médico, Mesmo né? no meio médico, E exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em medicina uhum, baseada em evidência, a gente tem como desfecho final, desfecho duro, a mortalidade. Aquela medicação deixou viver mais ou não viveu mais? Eu utilizei, então, eu estou indo dentro de um aspecto, tanto é que você consegue, quanto mais alto nível de gravidade for a doença, melhor é o impacto que tem a medicação sobre aquela doença. Então, isso é uhum. claro. E isso é indiscutivelmente importante da gente falar de medicina baseada em evidência, porque a gente precisa de estudos, ensaios clínicos, estudos de meta-análise para mostrar como não fazer. Aquilo não pode ser o achismo, né? A gente precisa de ter a relevância científica. Porém, lembre que tudo isso está muito bem solidificado numa métrica que é quantitativa. Qual é o N que eu preciso de tratar para poder diminuir mortalidade? Qual é a medicação que eu tenho que usar e qual é a droga e a quantidade que eu tenho que usar para poder melhorar comorbidade? Está tudo certo, está tudo certo. Mas a gente está falando de indivíduos que estão, primeiro, em ensaios clínicos, que muitas vezes não são os indivíduos que estão dentro do nosso consultório, porque pelo ensaio clínico aquele indivíduo foi excluído, né? Foi excluído. Muitas vezes as mulheres não fazem parte. A gente tem N números de trabalhos aqui que eu poderia citar, que não tem a representatividade estatística da mulher.
porque a mulher ela necessita quando ela entra num trabalho, o pesquisador normalmente se preocupa com fase de reprodução, com fase pré-menopausa, com menopausa, então isso é uma outra questão. Tem vários estudos que, quando mostram que são 80% de homens e 20% de mulheres, tenha certeza que aquele estudo só está falando e só está servindo para a população masculina e não para a feminina, porque não tem a representatividade estatística necessária. Isso é o primeiro ponto. O segundo grande ponto, nós acostumamos a levar a medicina de forma curativa. Então, o médico se tornou um grande expert em leitura de livro, de entendimento de doença, de avaliação de sintomas, de avaliação de protocolos e cura. E cura ou não cura, ou manutenção da doença, e que a gente chama estabilizar a doença. Porém, e aqui eu trago uma frase que um colega comentou um tempo atrás, que o professor Adib Jatene falou já há muitos anos, me parece que numa reunião que foi em Santos, que perguntaram para ele, doutor Adib Jatene, qual é o melhor tratamento para o infarto agudo do miocárdio? E ele, naquela ocasião, respondeu: é não infartar. É não infartar. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que mudar o conceito da atuação da medicina. O médico, ele, antes de ser um prescritor, ele tem a capacidade de ser um grande promotor de saúde. E por que eu digo isso? Porque a gente esquece de falar isso. Até mesmo quando a gente diz para o paciente, você tem que fazer atividade física, é raso dizer isso para um paciente. Como, doutor, eu vou fazer? O que o senhor me sugere? E se o médico não se encontra competentemente para fazê-lo, ele pode lançar mão dessa ajuda que eu chamo de equipe multiprofissional. Nós temos grandes educadores físicos, fisioterapeutas, da mesma forma a nutrição. Então, trabalhar em conjunto, de forma interprofissional, é sempre melhor para o paciente, é sempre melhor para o indivíduo que está sendo assistido por uma equipe. Muitas vezes, na consulta médica, a abordagem, por exemplo, sobre a saúde emocional ou a saúde mental pode não ser feita de forma clara pelo médico, mas ele pode entender que esse paciente necessita do acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, e ele vai orientar esse paciente a fazê-lo. Então, esta é uma mudança, por exemplo, de atitude médica que nós temos que ver daqui para frente. Quando a gente fala em avaliação de saúde, Fernando, nós temos que virar a chave para o tipo de medidas mensuráveis, a mensuração que a gente está fazendo hoje. Qual é o grau de mensuração que eu tenho, por exemplo, na avaliação de qualidade de vida do paciente? Então, se eu tenho uma história clínica desse paciente, que esse paciente volta para o meu consultório daqui 2 semanas ou 2 meses, ele vem e me diz, doutora, eu estou dormindo melhor, tenha certeza que isso é uma melhoria de qualidade de vida desse paciente. Né? E ele vai ver, provavelmente, mais para frente, a melhora de outras coisas dentro da vida dele. Então, são conceitos diferentes. Acho que há necessidade de nós, enquanto médicos, divulgarmos o que a ciência médica tem nos mostrado, da gente trabalhar de forma bastante continuada na educação médica continuada, levando para os nossos colegas, levando para todos os colegas o conhecimento das diretrizes, mas mesmo as diretrizes. Quando você vai ler as diretrizes, qual é o nível de evidência que as diretrizes têm? Pouquíssimas são nível 1A. Então, muitas vezes a diretriz nos orienta o que não fazer, mas como fazê-lo vai muitas vezes depender de que tipo de perfil de paciente você tem dentro do seu consultório. E aí há a necessidade dessa visão ampla da saúde, visão ampla da presença ou não de doença e como eu posso oferecer o melhor acompanhamento e segmento para esse paciente. Isso é fundamental para que a gente possa pensar na possibilidade de encontrar, num curto espaço de tempo, uma melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes e a diminuição da mortalidade cardiovascular. É brilhante. Essa visão é a visão que a gente precisa ter.
né? Eu acho que hoje a gente ainda enfatiza, né, a diferenciação entre planos de saúde, está muito acesso a determinados laboratórios, hospitais, serviços de imagem, mas de fato a grande diferenciação é estilo de vida, né? O que a gente, e aí tem várias questões envolvidas, porque de fato precisa de muita educação para entender o que que é uma comida saudável, né? Aprender a comer bem. A gente tem hábitos alimentares errados, atividade física, sono, tempo de tela. Agora começa a aparecer muito fortemente a questão de vício em jogos. Muita gente viciada em jogos eletrônicos, né? O brasileiro, ele fica um tempo excessivo, mais de 3 horas por dia, em mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, quer dizer, a gente, né, muito tempo de tela por dia. Isso tem efeitos danosos para nossa saúde. Então, de fato, passa por uma conscientização, porque a gente tem que mudar estes hábitos com apoio de excelentes profissionais, né, usando fontes científicas, né, sem fazer o que os influenciadores estão falando, mas baseados em evidências científicas. E de fato é uma questão multiprofissional, né? A questão do sono é muito impressionante, porque tem muita gente dormindo mal e o sono ele é vital para a nossa saúde e bem-estar. Então, a medicina integrativa, ela é maravilhosa, porém, ela é complexa. Você viu, a gente está aqui falando uma visão ampla. Hoje a gente falou aqui desde violência doméstica, violência contra a mulher, até fatores alimentares, o sono, né, a importância de prevenção das doenças. Então e só assim, e aí não adianta você ter acesso ao melhor hospital se os seus hábitos são péssimos, né? Isso é uma das questões que essa reflexão é uma reflexão que o estilo de vida é algo que vai ser determinante na qualidade da nossa longevidade, porque eu também me incluo Exato. nessa persona, né? Exatamente, exatamente, Fernando, você falou tudo, porque assim, o que eu levo muito para os pacientes, a gente conversa muito sobre isso, nos acostumamos desde sempre assim, você faz o seu planejamento profissional, o seu planejamento familiar, o seu planejamento financeiro. A gente sabe que se você não fizer isso, não colocar em planilha, você não organizar, em algum momento a conta chega, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que nós nos tornamos pessoas que conseguimos planejar determinadas situações muito mais facilmente do que se fazia antes. Só que tem um grande problema em tudo isso. O indivíduo esqueceu de fazer o seu planejamento vital, vital. Antes do familiar, antes do profissional e antes do financeiro, existe aquilo que diz assim: eu estou planejando a minha vitalidade, se tem aquilo que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, para melhorar a possibilidade, para me dar mais chances de eu viver mais e com boa qualidade, por que eu não o faço? Onde é que nós estamos errando? Você falou na palavra dos influenciadores, né? Eu sempre fico pensando assim, eu acho que o maior influenciador da criança e do adolescente, principalmente da criança, chama-se pai e mãe, ou responsáveis. Então, uma das coisas que me dá bastante angústia é imaginar a possibilidade que, se eu estou na frente da tela como mãe, se eu estou comendo errado como pai, se eu não estou me exercitando, eu tenho muita chance de existir uma repetição daquele comportamento dentro da minha família. Então, isso é outra coisa importante. E o que a gente tem visto? Muitas vezes, famílias inteiras terceirizando a educação, né? Então, a criança, o adolescente, ele não está mais no convívio do pai, da mãe ou do responsável. Então, é muito importante que a gente trabalhe cada vez mais dentro das escolas, que a escola é um grande foco de educação, que a escola tem essa conscientização e ela deve de ter e cada vez mais estão tendo, e que a gente possa ter uma visão ampla de que sozinhos nós não vamos conseguir.
Se a sociedade de especialistas não estiver olhando para a sociedade, se a sociedade não estiver olhando para a escola, se a escola não estiver olhando para a família, se a família não estiver olhando para o filho, nós não vamos conseguir. A gente não vai conseguir. Quer ver um exemplo? Crianças e adolescentes, depois de um determinado período de escola, de férias, muitas vezes voltam com hábitos ruins. Aquilo que a escola estava oferecendo, que é a comida de verdade, que é o in natura, muitas vezes ela volta com um hábito que não é um hábito tão saudável. Então, onde é que a gente está errando? Primeiro, deixando esse problema para lá, né? A gente vai deixando, não, mais uma vez, mais outra vez. Segundo, não entendendo o contexto que a gente está inserido. Eu preciso de ter a visão ampla de que cada vez que eu construo um pouquinho de saúde no meu dia de hoje, eu, no final de um ano, eu tenho mais saúde. Eu não preciso me tornar um grande corredor de maratona, eu não preciso também ter uma vida só de meditação, eu não vou ter as minhas responsabilidades, eu tenho que estar inserida num contexto que eu me encontro. Mas como eu vou melhorar a minha saúde? Será que não é hora da gente começar a perguntar? Ei, Carla, ei, Fernando, o que você está fazendo, né, para melhorar a sua saúde para o ano que vem, para o outro ano? E daqui 15 anos? E daqui 20 anos? Como é que a gente vai? A gente fala tanto, e isso é tão importante, eu acho que assim, a sustentabilidade do planeta e a sustentabilidade da vida humana é a mesma visão. O lixo que eu não ponho no mar é o lixo que eu melhoro a saúde do mar. A comida que eu não como, entre aspas, como lixo, é a forma de eu liberar, de eu conseguir melhorar a minha saúde, a minha microbiota. E aí a gente vai precisar se questionar aonde é que nós ainda não acertamos. Porque não é possível que a ciência nos diga que a gente tem tantos estudos, e obviamente, né, Fernando, que nós temos que entender um contexto amplo. Por exemplo, eu, como gaúcha que sou, apesar de morar há 24 anos no estado de São Paulo, a gente tem visto essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E ali sim a gente vai ter que reestruturar muitas coisas e avaliar, por exemplo, a gente tem centenas, milhares de crianças, adolescentes, adultos, idosos que estão agora nesse momento em locais de abrigo, né? Que perderam tudo, perderam sua casa, perderam seu ganho, perderam... Então, a gente tem que ter outros locais no mundo com guerra, outros locais com crianças, adolescentes, jovens, idosos, refugiados. Então, esse é um contexto amplo, mas a gente precisa cada vez mais se sensibilizar com a realidade que nos chega, né? O paciente que chega a você tem uma realidade. Sempre digo assim, o paciente, quando ele chega a nós, ele não traz uma doença, ele traz uma enfermidade, que é diferente da doença. A doença está no livro. A enfermidade é aquilo que o indivíduo tem quando ele tem essa doença. É o que ele sente, é o que ele tem de queixa, é como ele convive com aquele desconforto, como ele convive com aquela alteração física, mental e psicológica que ele possa estar vivendo naquele momento. Então, esta é a visão da ciência médica para o próximo século, eu acho. E daí eu te digo que, com certeza, o médico que tiver esta visão, ele vai ter sempre mais o seu espaço para atuar frente e junto com o paciente, e junto com a inteligência artificial, mas nunca sozinha. Ela não pode ser sozinha. Por quê? Porque a gente hoje ainda precisa de trabalhar cada vez mais a humanização da medicina, não só da medicina, como de todas as outras áreas, né? Entender que a gente está lidando com algo mais precioso que a gente pode ter, que é a vida humana. Então, não dá para deixar de ter essa ampla visão, e é por isso que nós, enquanto Grupo Ana Rosa Saúde, a palavra saúde do Grupo Ana Rosa é muito forte, apesar da gente ter uma medicina assistencial enorme de muitos anos, com muitos bons profissionais, é um grupo que está engajado em tratar, sim, os pacientes enfermos, em fazer diagnóstico, em a gente buscar cada vez mais melhoria, mas nós temos ampliado muito essa visão de prevenção,
Um dos grandes ganhos que a gente tem hoje é ter toda uma equipe de vacinação dentro da clínica, e desde a pediatria até a geriatria, a gente trabalha nessa visão ampla da medicina hoje, junto com o Dr. Silvio Sembranelli, o Dr. Wagner, para que a gente possa ampliar esse conceito não só para aqueles que vêm a nós, mas a gente está conseguindo chegar a eles, a gente está conseguindo ir até os locais, ir até as instituições, as empresas, oferecendo essa melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande conceito hoje, da gente conseguir levar cada vez mais saúde e promover a saúde na sua forma mais ampla, seja ela ainda na infância ou mesmo depois da fase adulta e na fase do idoso, né? Não tem nenhum momento que seja ruim a gente oferecer saúde, nenhum momento. A saúde, Perfeito. ela faz parte de todo o ciclo da vida humana. Não, não, é maravilhoso ter essas reflexões. A gente, né, no Health, no HiHub.tech, Health Nova Hub, a gente tem várias médicas, e a doutora Isabel Martinez, que é uma excepcional dermatologista, que vai estar junto, né, no painel, junto com a doutora Carla Lantieri, no dia 26 de junho, de Saúde da Mulher e Inovação. Ela também tinha trazido esse ponto que as mulheres são minoria nos estudos clínicos. E aí tem as questões hormonais também, então tem uma certa conveniência e também que faz com que os homens sejam preferidos em muitos estudos. Isso é estatístico, pode ser visto. E aí, de fato, a gente tem uma questão que é, de fato, a necessidade, né, só para amarrar aqui o final, de olhar a questão da saúde da mulher. A gente tem a questão cardiovascular, né? A doutora Isabel Martinez aborda a questão da menopausa. E a menopausa, assim, dado que a maior parte da população são mulheres, a maior parte da população vai passar pela menopausa. E esse é um assunto ainda menos debatido. Então, na prática, nós do Health Nova Hub que temos um pilar de comunicação, uma vocação de comunicação muito, muito forte. Eu não consigo entender como doença cardiovascular na mulher, menopausa, possam ser de alguma forma temas secundários. Realmente eu não consigo entender que ainda a gente olha e não é, gente, desculpa, não é, homem não é igual que a mulher, a biologia, a fisiologia é diferente, Não, não é. tem que ser Não é. respeitado e a gente tem que olhar a riqueza, né, dos detalhes, as especificidades, tem que ter profundidade na discussão, tem que trazer médicas brilhantes para debater os temas, porque de fato, né, é muito assim, a gente não está discutindo algo que acontece com uma pequena parte da população. Esse tema que a doutora Carla acontece com a maior parte da população. É a principal causa de morte. E, e aí tem. Agora, eu acho que essa discussão é brilhante, porque é multifatorial. É multifatorial. E aí tem coisas difíceis. A questão da violência na mulher, uma em cada 5 mulheres sofre algum tipo de violência. 20% da população feminina, quer dizer, a gente tem que olhar e tem que ter maturidade para lidar com essas questões. O que que você faz com a mulher? Qual que é o fluxo, né? Estamos preparados como profissionais de saúde a lidar com essa questão quando aparece no consultório, no ambulatório, no hospital? Então, acho que é um olhar também amplo de saúde e o que que é de fato esse atendimento, que é difícil, né? Eu acho que assim, são situações muito desafiadoras, né? Eu tenho certeza que os colegas Muito. aqui já passaram por alguma situação. É muito importante isso que você está trazendo, Fernando. E quando a gente fala na mulher, e a Isabel ela é uma querida, porque ela tem essa preocupação, ela é testemunha de muitas coisas, né? E ela traz uma visão ampla de como a gente pode melhorar a qualidade de vida da mulher, né? A mulher em todos os momentos da vida dela. E aqui eu queria também trazer e te agradecer, porque você trouxe esse item como liderança, né? Mulheres líderes, elas, cada uma de nós pode ser, né? Isso digamos assim, é uma forma da gente falar a todas as mulheres podem ser o que forem, o que elas quiserem ser, né? E o que a gente tem buscado cada vez mais é entender quem de fato tem o lugar de fala, quem de fato tem o lugar de fala.
quem de fato tem propriedade para falar sobre a mulher, né? Quem de fato tem propriedade para entrar na vida da mulher e trazer para ela essa possibilidade. E aí eu digo que são todos. O homem que convive com a mulher, o filho que convive com a mulher, a colega de trabalho que convive com a mulher, ou seja, a mulher está inserida em todos os aspectos da sociedade. Ela é, de fato, uma grande engrenagem para toda a evolução da sociedade, para tudo que a gente vive, além de ser um indivíduo reprodutor, né? Então, vários aspectos são importantes da gente trazer para esta questão, né? O que a gente quer que a sociedade ofereça para a mulher. Veja você que a gente tem um dado muito ruim quando a gente ouve a Organização Mundial da Saúde, e às vezes as pessoas, eu ouço muitas vezes, dizem, mas a mulher está falando que ela precisa de ter equidade, isso já é balela, está separando homens de mulher. Não, não é. É algo gravíssimo. Pelos dados atualmente, se nada for feito, se a sociedade não se organizar, se as instituições não entenderem esse apelo que as mulheres estão fazendo de equidade, a gente tem 150 anos a mais para frente para poder chegar à equidade de gênero. Então, veja como uma coisa é seríssima, é muito sério. Então, nós precisamos de trazer isso como liderança, trazer isso como mulher, como profissional da área da saúde, ouvir a todas, ouvir aquelas que muitas vezes, e não é dar poder de voz, porque todas têm voz, na verdade é dar lugar de falarem, a gente não precisa ser voz de ninguém, todas têm a sua própria voz, têm a É. sua história, então ouvir a mulher, ouvir o que ela tem Uhum. para nos dizer. Isso é fundamental para que a gente construa uma sociedade mais solidária, mais humana, né? Mais humana, É. porque acho que o que é o nosso maior objetivo como seres humanos é que legado eu vou deixar, né? O que que a gente vai fazer para construir um pouco melhor, né? Essa situação que, de fato, É. é extremamente ainda desafiadora, né? Perfeito. E compartilhando para aqueles com quem está nos assistindo, né? Durante essa jornada, a gente está preparando um maior evento do Brasil focado em líderes inovadoras em saúde e, na nossa opinião, melhor. A gente conversou, a gente está conversando com muitas líderes, muitas participantes, muitas pessoas interessadas no evento. E uma questão que apareceu de uma profissional excepcional que trabalha com saúde mental, ele falou: a gente teve um caso numa grande empresa no Brasil que foi um caso de feminicídio. E aí isso gerou uma indignação, né, por parte da alta liderança da empresa, falou assim: olha, isso aqui na minha empresa aí não pode acontecer. Estabelecer um programa de prevenção à violência, né, a, a, a violência contra a saúde, de prevenção à violência contra a mulher, perdão. E isso, como fala, no ambiente doméstico, né? E isso, na prática, eu falo assim, é um tema super sensível, é difícil de abordar, né? Mas a necessidade de ter um programa como esse mostra que a violência contra a mulher é algo estrutural. E que tem temas, assim, que por mais difícil que seja, eu trato isso com esse maior respeito, né, que é um tema, a gente tem que olhar a seriedade e a gente tem que ter programas que tenham a maturidade e a capacidade para mudar essa realidade. E isso, gente, é extremamente desafiador, porque assim não tem glamour, não vai dar, né? A gente tem que, mas a gente como profissional tem que ter essa maturidade e tem que buscar os profissionais que podem nos ajudar a lidar com essa temática, que não é hypada, não vai dar mídia, mas é absolutamente né, é a vida como ela é, né? A vida como ela é. Dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Departamento de Cardiologia da Mulher, nós conseguimos um grande, eu digo assim que foi algo muito importante do ponto de vista de nós conseguimos construir uma lei, que é a Lei de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, uma lei nacional, Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, da mulher, que acontece sempre no dia 14 de maio. Esse ano nós fizemos um simpósio nacional, que foi um simpósio brasileiro da mulher, com a endocrinologia, a ginecobstetrícia e a cardiologia,
no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, onde nós fizemos 3 dias de imersão sobre esse contexto amplo de saúde da mulher, de doença cardiovascular da mulher, onde participaram vários especialistas dessas 3 áreas, equipe multiprofissional, e também a gente contou com os ligantes, né, da cardiologia, que as ligas de cardiologia, que são um número enorme de alunos que estão inseridos em todas as universidades do país, é um número muito grande, e que estão começando a sua formação. Então, esse também é um outro aspecto, Fernando, que eu acho muito importante, a gente trazer para dentro das nossas discussões essas novas lideranças, né? Sejam através de ligas, seja através de comitês, de instituições que têm esse objetivo, além quase das disciplinas universitárias, mas trabalhar já em prol dessa visão coletiva de se conscientizar sobre a importância da saúde da mulher como um todo, e aqui, obviamente, que a gente jamais vai falar só saúde cardiovascular, a saúde ela é um todo, a gente faz prevenção de doença cardiovascular, mas a saúde a gente faz como um todo, para que a gente possa aí ter, de fato, uma melhoria desses dados, que são dados alarmantes em relação à mortalidade da mulher, no nosso meio e no mundo, né, como um todo. Existem alguns estudos muito bonitos, bons, onde a gente também traz a importância de se respeitar a cultura da mulher, né, em que cultura aquela mulher está inserida, e muitas vezes o questionamento vai muito além do que a gente chama de certo e errado, mas é entender o contexto da cultura daquela mulher e trabalhar com ela a importância dela ter essa autoafirmação, esse autoconhecimento, enfim, de ter esse amor próprio, né? Uma vez que você estabelece o amor próprio, que a mulher passa a ter o amor próprio, ela passa a construir para ela uma melhor forma de enfrentamento e de vivenciar a sua própria existência. Perfeito, brilhante. Doutora Carla Lantieri, eu agradeço muito essa brilhante entrevista. Será uma grande honra e alegria tê-la conosco no dia 26 de junho para o nosso Fórum de Líderes Inovadoras em Saúde. Participem, é só buscar na internet o fórum que vocês vão achar, né? Tá fantástico. E os convido para serem membros, para participarem do HiHub.tech. Nós somos um ecossistema digital de líderes inovadores em saúde, fazemos eventos com pessoas brilhantes que moldam e lideram o futuro da saúde. Muito obrigado. Uma boa noite, Fernando, e vai ser com certeza um grande sucesso, como todos os eventos que você promove e organiza. Eu estou feliz da vida de participar com grandes lideranças femininas nesses próximos dias aí, no dia 26. Estou contando que chegue essa Amém. data. Muito Tá obrigada, bom. Fernando, mais uma vez, por estar aqui junto e a gente poder falar um pouquinho sobre o coração da mulher, a saúde da mulher. É sempre muito bom. Muito Forte bom. abraço, meu amigo. Abraço.